Pessoal, iniciando a gravação, então, iremos começar o encontro 2, que é o último encontro desse ciclo, do ciclo 5, né? E a gente vai falar de razão, proporção e função afim. Então, a gente vai estar concentrado no 7º ano, que é razão e proporção, do fundamental, né? E depois dar um salto lá para o finalzinho do 9º e primeira série do ensino médio, que é sobre função afim. Bom saber que a maioria tem calculadora na cabeça, né? Que eu vou testar essa teoria hoje, viu? Vamos começar, então? Já está sendo gravado, com autorização de todos, e para que vocês possam rever depois, tá? Me interrompam sempre que precisar. O material que a gente vai estudar está aqui, já está no grupo, né, da nossa turma aí, e a gente vai falar de razão e proporção, principalmente conceitos iniciais relacionados, tá? 7º ano do fundamental. Esse material está lá no portal da matemática, no próprio site, né? E vamos entender direitinho essa primeira parte. Tá. Sabemos que razão é uma medida, também na parte introdutória mesmo, né? É uma medida relativa entre duas grandezas. Então, essas grandezas, elas podem ser com a mesma unidade de medida ou não. Tá? Se eu quiser avançar um pouquinho. Mas sempre razão é uma medida relativa entre duas grandezas. E essa medida relativa é eu colocar a primeira grandeza em cima, o tracinho de fração, a segunda grandeza embaixo. Ok? Como, por exemplo, vamos colocar aqui, normal, eu não dá para escrever fração aqui, basta colocar uma grandeza em cima, sobre uma grandeza embaixo. Isso é uma razão. Percebam que ela está escrita em forma de fração. Tem o numerador, tem o denominador. Tudo bem até aqui? Então, A, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, está para B. Eu só vou fazer a junção disso aqui. Consigo sim. Por que eu estou colocando desse jeito aqui? Porque tem nome específico. Quando a gente trabalha com razão, eu não vou chamar isso aqui de numerador e denominador, tá? E vocês sabem também que essas duas opções aqui, elas são aceitas. Ou eu escrevo A barra B, ou eu escrevo A sobre B. Até aqui alguma novidade? O que eu preciso é saber o nome dos termos dessa razão. Né? O de cima, ele chama antecedente, e o termo de baixo, ele chama consequente. Vocês estão caladinhos? Opa. Sabem isso? Esquecido. Oi? Tinha esquecido? Eu tinha esquecido, né? Então é importante saber esses conceitos, que em algum momento o exercício pode falar nessa linguagem mais formal da matemática, né? Então nós temos a leitura A está para B, ou o cara de cima é chamado de antecedente, o de baixo de consequente, tá certo? Professor, mas por ser fração, posso chamar de numerador e denominador? Pode, se você considerar uma fração. Tá? Mas uma razão, né, isso nada mais é que uma medida relativa porque é em forma de fração, tem divisão, né? Entre duas grandezas. Um exemplo, se uma sala tem 11 meninos e 12 meninas, a razão entre meninos e meninas. Então, peraí, meninos e meninas? Então, meninos eu coloco em cima. Quantos meninos são? São 11, né? Então, 11. E meninas eu coloco embaixo, 12. Aí você percebe uma coisa interessante também. Professor, não foi com barra, foi com o quê? Com dois pontos. Também é uma outra forma de você representar a razão, tá? 11, dois pontos. 12 é a mesma coisa que 11 barra 12, que é a mesma coisa que 11 sobre 12. O antecedente é 11 e o 12 é o consequente. Tudo bem até aqui? Essa medida a gente encontra ela principalmente em desenhos que foram ampliados, em mapa, em planta baixa de uma residência, não é isso? Da escala. Escala, isso, eu estava esperando o nome de vocês. Onde o primeiro representa a medida do desenho e a segunda medida Não. real. Porque não dá para fazer um mapa de uma cidade usando uma folha de papel.
A folha de papel deveria ser o tamanho da cidade, então tem que usar uma escala. Então, escala também é um exemplo de razão, tá? Por outro lado, se outra sala existem 22 meninos e 24 meninas, a razão entre meninos e meninas seria 22 por 24. Mas se eu simplificar 22 por 2 e 24 por 2, porque são pares, e aí divisibilidade ajuda muito aqui, eu vou encontrar 11 sobre 12, ou 11 dozeavos. É a mesma coisa, tudo bem? Então, percebeu que a escala não, a razão, ela vai me fornecer o valor na forma irredutível. Algum comentário? Que conclusão que a gente chega? 22 sobre 24 é igual a 11 sobre 12. É verdade isso? Verdade. Sim, né? Tá. Outra coisa que eu posso tirar aqui. Se eu fosse fazer a leitura, deixa eu só deixar permitir o Luiz entrar. Pronto. Eu volto lá para a folha. Mais uma pessoa entrando. Isso, o Christian conseguiu chegar. Certo. Então, se eu fosse fazer a leitura disso aqui, seria 22 está para 24. Assim como 11 está para 12. Entenderam o que eu fiz aqui? 22 está para 24, assim como 11 está para 12. Porque elas são iguais, essas frações, essas razões. Tá. E se eu multiplicasse cruzado? Já ouviram isso? Multiplico 24 vezes 11, quanto que dá? 264. 264? Agora multiplica 22 vezes 12. 264. 264, e o primeiro também, né? É. Exato, ficou errado. O que você concluiu? Que se eu multiplicar cruzada, eu encontro o mesmo resultado em ambas, não é? Isso aqui vai abrir para a gente um novo conceito em matemática, que é o de proporção, que logo, logo a gente vai falar. Por enquanto, estamos em razão. E a leitura disso aqui seria 22 está, vou colocar minúsculo, para 24, assim como, continua a leitura para mim, enquanto eu mudei de lugar. Assim como 11 está para 12. Isso, assim como, opa, mas tá teimosinho. 11 está para 12. Ok? E agora dá. Então, essa seria a leitura correta disso aqui. E a gente entendeu que o conceito de proporção funciona. Definição 1. Dizemos que duas razões com termos não nulos, A, dois pontos, B e C, dois pontos, D, formam uma proporção. Tínhamos estudado o conceito de razão, não foi? E agora a gente vai estudar o conceito de proporção. Razão é a medida relativa de duas grandezas. Então, coloco um em cima, outro embaixo. Elas podem ser iguais ou não. Agora, o que seria proporção? Eu já não trabalho só com duas, só com uma razão apenas. Eu trabalho com duas razões. Então, seria uma igualdade entre razões. Forma uma proporção quando as frações A está para B e C está para D forem equivalentes, ou seja, A está para B, assim como C está para D. Elas são equivalentes, porque o valor da primeira fração equivale ao valor da segunda fração. Tudo bem até aqui? Representando, olha essa nova representação. Pegou o A, dois pontos, D. Conseguiram entender? O A é o carinha que está aqui em cima. Não, ele vai pintar uma coisa que eu não quero. O A, D, depois colocou igual o C e o B. Não, perdão, eu estou lendo trocado aqui, eu já queria aplicar a regrinha. Só transformou essa fração, mudou o símbolo de barra para dois pontos, não foi? Eu estava querendo passar o conceito. Então, A, dois pontos, B, igual a C, dois pontos, D. Então, isso aqui também é a mesma representação de cima, só que tem uma coisa interessante. O meu A não é o primeiro termo? Deixa eu ver se dá para marcar. Dá. Quem é o último termo aqui que eu tenho? O D. Concordam comigo? Tanto o A quanto o D, eles estão nos extremos. Então, toda vez que eu ver essa parte aqui, eu vou falar que A
e B são extremos. Tá, agora o B e o C estão localizados onde? Meio, são internos. Isso, então são os meios. É porque a proporção, a regrinha dela, não é multiplicar cruzado, né? É uma coisa mais prática que o professor, né, ela até ensina, porque para alguns se torna mais fácil. Mas, na verdade, o produto dos meios que é igual ao produto dos extremos. Quando você for desenvolver isso aqui, você vai multiplicar. Olha aqui em cima, é o A com quem? A com quem que você vai multiplicar? Com D, Com D, que são, na verdade, quem? os Os extremos. extremos, equivale a B com quem? B, B com C. B com C. Interno, meios. Meio. Então, você pode falar que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou o produto dos extremos equivale ao produto dos meios. Tudo bem até aqui? Que, em poucas palavras, se resolve muito mais fácil falando multiplicar cruzado, né? E lemos, olha, A está para B, assim como C está para D. Alguma dúvida até agora? Não? Me ajudem com o chat, então. Olha um outro exemplo aqui, ó. 2 está para 3 e 4 está para 6. Eu quero saber se formam uma proporção. E na afirmação falou que formam. Por quê? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Quem que são os meios aqui? 3 e 4. 3 e 4. Então, 3 vezes 4 equivale. Quem que são os extremos? 2 e 6. 2 e 6. Eu vou usar esse formalismo com vocês. Quanto que é 3 vezes 4? 12. 12 equivale. Quanto que é 2 vezes 12. 6? 12. É uma proporção, não é? Não será a proporção se isso aqui não for válido. Até mesmo porque não tem sentido, né? Porque aqui nós temos equivalência. Esse símbolo aqui significa que o valor da primeira fração equivale ao valor da segunda fração. É uma igualdade. Tudo bem até aqui? Tudo. Pergunta. O formalismo está ok até agora? Meios extremos. O que é uma proporção? Que é uma igualdade entre duas razões, em poucas palavras, né? Na condição que elas sejam equivalentes. Essa aqui é a condição necessária. Vai ter proporção quando eu faço uma igualdade entre razões e elas são equivalentes, tá? Outra coisa que não pode esquecer, que o termo de cima na razão chama antecedente e o de baixo consequente. E as formas que eu tenho para representar isso aqui. Eu posso representar A, 2 pontos, B, não é isso? Eu posso representar A barra B, ou eu posso representar A em forma de fração, né? Tudo bem até aqui? Tudo. Nunca me imaginei escrevendo um PDF. Dessa forma, dizemos que 2 está para 3, assim como 4 está para quem? 6. A leitura também está tranquilo, de razão, de proporção. Alternativamente, dizemos que a quádrupla, o que seria isso? Tem que ter 4 termos, né? A, B, C, D, ela é diretamente proporcional. Quando? Quando A está para B, assim como C está para D. Um caso particular ocorre quando 2 elementos centrais de uma quádrupla proporcional são iguais. Nesse caso, dizemos tratar de uma proporção Contínua. Então, mais um termo diferente aqui que vale a pena a gente estar dando uma olhada. Vamos entender isso aqui. E não deu. Não vai dar para marcar. Mas só quero proporção contínua, tá? Por exemplo, 4, 6, 6, 9. É uma proporção contínua. Essa palavra, proporção contínua, não, também não vai aceitar. Essa palavra proporção contínua, o que vocês perceberam que ela traz diferente das outras normais, a quádrupla normal, A, B, C, D? Os meios são iguais. Exato. A condição é que esses meios aqui, eles sejam iguais. Nesse caso, continuo tendo proporção, mas ela é chamada de proporção contínua. Verifica se essa proporção aqui está correta. Nós sabemos que o produto dos meios, que é quem? 6 vezes 6, equivale ao produto dos extremos, que é quem? 4 e 9. 4 vezes 9. Tá. Quanto que é 6 vezes 6? 36. 36.
4 vezes 9, 36. 36. É ou não proporção? É sim. É proporção. E toda proporção onde a quádrupla, os meios são iguais, tem um nome específico. Como que ele chama? Como que ela chama? Proporção Proporção contínua. contínua. Faz a leitura disso aqui para mim. 4. 4 está para 6, assim como 6 está para 9. Perfeito. Quem são os meios aqui? 6 e 6. 6, 6. Quem são os extremos? 4 e 9. 4 e 9. Fica fácil quando eu separo eles assim, né? Ou nessa linguagem aqui, dos 2 pontos. Meios é o que está centrado, é o 3 e o 4. Extremos é o início e o fim. Então, nos extremos. Nenhuma dúvida até aqui? Não? Multiplicação, então, em x. Olha o que está acontecendo. Um método prático para decidir se duas razões são proporcionais é utilizar a regra da multiplicação em x. Essa regra decorre do fato de que a igualdade A está para B. Só um momentinho que eu vou permitir alguém entrar. Ok. A está para B. Assim como C está para D, é equivalente à igualdade. Ó, o que aconteceu aqui? A está para B, assim como C está para D. O que eu fiz em ambos os membros da equação? Vocês lembram que a parte anterior da equação é chamada de primeiro membro. Lembra disso? Não lembrava. Primeiro membro da equação, né? E a outra parte tem a igualdade, e depois da igualdade nós temos quem? Segundo membro? Segundo membro, perfeito. Então, eu vou usar sempre esses termos com vocês. Em uma equação, eu tenho sempre o primeiro membro e o segundo membro. O que separa eles? A igualdade. Então, o primeiro membro está aqui, o segundo membro está lá. O que eu vou fazer agora para estar resolvendo isso aqui? O que ele fez de diferente? Ele pegou um produto. Esse produto é quem? Os B vezes D. Só que ele fez isso em ambos os membros. Quando ele faz isso de um lado, ele altera o valor, não altera? Mas se ele fizer dos dois lados, acontece alguma coisa? Não, Não. fez um. Não, por quê? Me ajuda com a reflexão. Os dois vão Porque vai ser proporcional. E os dois vão se anular, não vão? Porque se está multiplicando daqui, eu passo para lá, Dividindo. aí eu vou BD. cancelar o BD de cima com o BD de baixo, não é? Ou seja, eu não estou fazendo nada. Então, eu não altero o valor dessa equivalência, desde que eu mexa em ambos os membros. Tudo bem até aqui? Sim, seria parecido com aquela coisa que algumas pessoas dividem por -1 quando dá negativo. Exato. Ou multiplica por -1, porque um acaba sendo elemento neutro na multiplicação, né? Sim. Ok. E, na verdade, não necessariamente tem que ser o -1. Eu não sei se vocês já refletiram sobre isso. Se você tem uma equação onde ela tem um fator comum, por exemplo, 5, você pode dividir por -5. Você altera o sinal da incógnita e, ao mesmo tempo, transforma ela na forma irredutível. Entendeu? E eu- Não necessariamente tem que ser o -1, tá? Sim, inclusive isso em função. Eu fiquei chocada quando a professora, na aula passada, ela sabe quando tem, tipo assim, uma função muito grande, tipo Aham. 4x ao quadrado mais 36x mais 104. Você Dá pra pega- dividir tudo por isso, por 4, eu acho, não sei. E aí fica muito pequeno o valor, e aí fica muito mais fácil de calcular o Bhaskara. E o problema é que se você não faz isso, como se a gente for mexer com função de segundo grau, é Bhaskara, né? Sim, E aí você vai ter um x é igual na hora que o chega no delta, delta, um valor muito grande. o delta vai dar enorme. Aí quando faz Exato. isso, fica muito mais fácil. Né? Perfeito. Então, vamos continuar com esse conceito aqui, ó. Uma vez que B e D são ambos não nulos, ou o que é o mesmo, A e D igual a B e C, portanto, a igualdade é equivalente. A gente já viu isso aqui. Vamos anular. Sendo essa última igualdade obtida pela multiplicação, hoje temos A e D e os meios. Ficou bem claro esse formalismo de meios e extremos para vocês? Todo mundo aqui consegue identificar quem é meio e quem é extremo? Sim, nesse caso aqui, não dá. Não dá para marcar. Nesse caso aqui, o mouse está passando. Quem são meios, quem são extremos? No caso aí, os meios 3 e 4 e os extremos Perfeito. 2 e 6. Então, nesse formalismo, eu estou tranquilo. Olha só, por exemplo, temos 2 está para 3, assim como 4 está para 6. Uma vez que, como que eu vou resolver isso aqui?
Um produto dos extremos, quem que são os extremos? O 2 e o 6. É o que ele fez aqui, não foi? Equivale ao produto dos meios. Quem são os meios? 4 e 3. Perfeito. Proporção é isso. Produto dos extremos equivale ao produto dos meios. Ou, ao contrário, também é a mesma coisa, que é uma equivalência. Em palavras, diz usualmente que, olha só, agora sim, o que é o conceito, a definição, como se resolve uma proporção? Não dá, já que não dá para marcar, em uma proporção, o produto dos meios deve ser igual ao produto dos extremos. Essa daqui é a condição necessária e suficiente para que eu tenha proporção. Ficou claro para vocês isso? Sim? Então aprendemos razão e aprendemos proporção, tá? Alguém quer acrescentar? Não? Destaque nos itens a seguir as razões que são proporcionais a 3/4. Quem é proporcional a 3/4? Todas aquelas que equivalerem a 3/4, não é? A letra A é? Sim. Todo mundo concorda? Por quê? Porque é o dobro. Exato. Se eu simplificar tudo por 2, eu encontro 3/4. É a mesma coisa. Uhum. A B é? Não. Não por quê? Sim. Saiu sim, não. Não, porque os antecessores estão sendo multiplicados por 3/8, por 8/3. Exato. E não é a mesma razão que está sendo alterada. Transforma essa fração aqui na forma irredutível. Dá quanto? É da 4 a 5 avos. 4, 5. Então não é equivalente, né? Então não é porque proporção. 32 não é igual a 30. Exato. Transforma essa aqui na forma irredutível. É da 3/4. 3 está para 4. Ok. É, né? Vou marcar. E essa última, ela vai ser? Também. Não. Eu não sei. Também. Vai lá, simplificando por quanto, tá? Não dá para simplificar. Não dá para Eles simplificar, são então previsíveis. não é. Tá vendo que por um impulso, uma falta de atenção, você vai lá e faz o erro. Depois você vai falar assim, caramba, eu não fiz isso, não. Já aconteceu com vocês isso? Dá um Agora. monte. Hã? Agora. E dá uma irritação, porque você vai perceber depois que entregou a prova. Ou então na correção do professor, você fica até com vergonha. Como que eu fiz uma coisa dessa? Mas ficou clara essa parte, né? Aqui ele faz a resolução, vocês têm lá. Verifique se as quádruplas, lembra de quádruplas? 1, 2, 3, 4. A seguir são proporcionais. Eu quero saber se são ou não proporcionais. Qual é a condição? Esse produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Perfeito. Então me fala, qual é o produto dos meios? Vamos começar com os extremos, né? Extremos. 40. 40. 40. 58. Perfeito. Meios, 6 e 7. 42. 42. 42. O de baixo. Extremos. 50. Que é 2 vezes 25. Perfeito. E 50. os meios. 50. 50 também. Então ele pediu assim, verifique se as quádruplas a seguir são proporcionais. Quem é proporcional aqui nessa parada? Item B. Só B. Todo mundo concorda? Ok. Aí, blá, blá, ele vem explicando. Aplicação figuras semelhantes, tá? Um exemplo prático de aplicação de proporções no nosso dia a dia está nas figuras semelhantes. Observe que qualquer foto de uma pessoa é simplesmente uma representação proporcional da fisionomia real, porém em escala menor. É verdade isso aqui ou não? Claro, né? Como que vai tirar uma foto sua, que pega a sua face e um pouco do ombro, e vai caber numa foto 3x4? Lembra muito a questão dos mapas que a gente falou, né? Isso aqui está em escala. Tudo certo? Dessa forma, se Pedro tem 10 centímetros de cabelo e 3 centímetros de barba, e em uma de suas fotos, sua barba tem 1 centímetro, é possível calcular a medida do seu cabelo nessa foto, resolvendo a equação obtida pela proporção entre as medidas reais e as respectivas medidas da foto. Olha só. Eu tenho as reais e eu tenho a foto. Lembra das medidas que ele falou? 10 centímetros cabelo, 3 centímetros barba? Tá. O que ele fez aqui? Aí ele pegou, colocou embaixo
Perceberam que quando eu estou trabalhando com proporção, eu tenho que tomar uma decisão. A parte de cima, ele colocou barba, né? E a parte de baixo, ele colocou Cabelo. cabelo. Então, foi uma decisão que ele tomou. Não está aceitando, mas eu dou um jeito em você. Melhorou. Estou ficando craque em PDF. Barba sobre cabelo. Tá? Qual é o tamanho da barba na foto? 10 centímetros. E do cabelo? 10. 3 centímetros. E no Não, pera cabelo? aqui? Cabelo 10, né? 10. Tá. Sim. Aí ele colocou a barba, 3 centímetros, está para o cabelo dele, 10 centímetros. Isso aqui é um modo de você resolver. Tem só ele? Não. Eu vou falar de propriedades depois. Nessa decisão que ele tomou, aqui foi a medida da foto, não foi? Oi? Não, eu acho que essa aí é real. É real, perdão. A foto está depois, né? Ah, Sim. Tá, então, perfeito. E aqui a medida, então, L. Certo? Ok. Então, ele tomou a decisão que, não, a primeira razão minha vai ser as grandezas na forma real. E a segunda vai ser na foto. Então, na foto, em uma das fotos, a barba tem quanto? 1 centímetro. Ele vem aqui em barba, que está em cima, né? Coloca 1 centímetro. O que você não pode fazer? Colocar a barba embaixo. Porque você tomou uma decisão aqui, que cabelo vem embaixo, não é? Então, 1 centímetro. O que você não tem? A medida do cabelo dele. E aí você chamou de quê? X. Alguma dúvida nisso aqui? Nessa montagem? Não? Aplica a definição, a regra de proporção. O que fala para a gente? O produto dos... extremos é igual a produto Então, me dos fala quem são os extremos. 3, X, E X. x, né? E 10 São os e 1. extremos, é igual aos meios. 10 vezes 1. Tem problema eu trocar 1 vezes 10? Não. Não, a ordem dos multiplicação fatores não significativa. altera o produto. Certo. X é igual 10 vezes 1. 10. Esse 3 está multiplicando. Passa para lá, Dividindo. dividindo. Me dá a resposta, 10 dividido por 3. 3,3. Aproximadamente 3,33333. Deu uma dízima. Então, a gente vai... Eu prefiro que vocês mantenham a resposta sempre... Eu vou colocar só porque eu coloquei na linha. Pronto. Estabelece a unidade de medida, 10 terços. Porque essa aqui é a medida exata, não é isso? Então, se quiser também deixar ela em forma de aproximação, pode. Mas medida aproximada não é exata. Você fez uma aproximação ou para décimo, ou para centésimo. Se fosse uma aproximada, eu poderia usar o símbolo de igual? Não. Não, era igual com o tio em cima, né? Aproximado. Exato. Porque se você manda um igual aqui e coloca 3,3, tá certo? Não, porque você falou que o x equivale àquilo. Tem que tomar cuidado com o formalismo matemático. E aí é o que ele fez. Olha o símbolo que ele usou aqui. Aproximadamente 3,34. Pode falar, hein? Isso, já estou colocando lá. Pediu para abrir a fila. Tem um que levantou a mão. Podem falar, pode me interromper a hora que precisar, tá? Porque eu estou em outra Professor, parte. Não. então, eu cheguei depois na aula. Eu tô doido ou isso é praticamente uma regrinha de 3? Ou é a própria regra de 3? A regra de 3 ela é baseada em proporção. Você não está errado, não, tá? Ela vem, você só aprende regra de 3 depois que você estuda proporção, porque é sequencial. Você percebeu o que a proporção trabalha? Com grandezas, não é? Então, 5 operários constroem 3 muros, trabalhando 8 horas por dia, durante tantos dias. Quais são as grandezas? Operários, muros, jornada de trabalho, e aí você separa. E essa separação também ela vem em forma de razão, não é? E aí você faz a proporção dela, você coloca a equivalência. Por isso que a regra de 3 é uma sequência desse assunto aqui. E você achou tanta familiaridade. Mas está entendendo? Você chegou um pouquinho depois, quer que eu volte alguma coisa? Não tô entendendo. Só porque eu vi essa semelhança mesmo. Mas é mesmo, o senhor está correto. A diferença é que a proporção, ela sempre vai ser diretamente proporcional. A regra de 3, ela é somente diretamente proporcional?
Não, pode Ela ser pode ser direta ou pode inversamente ser proporcional. inversamente também. E aí você faz o ajuste do esqueminha da regra de 3 na hora de jogar na proporção, na equivalência. Esta observação, tá? Somente. Tudo bem? Sim. Tá. Se prestaram bastante atenção nessa parte aqui que foi falada, eu não posso usar o igual, né? Porque se eu fiz uma aproximação, eu não tenho mais valor igual, tem valor aproximado. Nós precisamos prestar atenção nesse formalismo. Igual é 10 terços. Aproximado é isso aqui. Um outro exemplo prático, onde encontramos a utilização de proporções, é na confecção de mapas. Foi uma das primeiras coisas que a gente comentou aqui, né? Nesse caso, usualmente encontramos escrito no mapa uma escala. Não vai dar para marcar também. Em que o mesmo foi confeccionado, isto é, a proporção entre as distâncias no mapa e as distâncias reais. O próprio GPF faz isso, né? O GPS faz isso. Para exemplificar, suponha que em um mapa com a escala de 1 centímetro por 1000 quilômetros. 100 quilômetros. Aqui já está um pouco diferente. Ele colocou, a decisão foi essa aqui. Só que o de cima é a medida desenho e o de baixo é a medida real. Ok? Então, eu vou usar sempre na outra também, desenho em cima, real embaixo, tá? A distância entre duas cidades A e B, para que seja igual a 23 centímetros, eu vou ter que montar isso aqui. Em cima, nessa parte de cima, ele usou a medida desenho real. Desenho. Desenho. E embaixo? Real. Real. É nisso que a gente vai se basear aqui. Vou só deixar ela ajustada aqui para a gente. Desenho real, certo? No desenho, ou seja, na escala do mapa, está falando que 1 centímetro, né? Lá. E no real equivale a quanto? 100 quilômetros, ok? Então, ele quer saber a distância entre duas cidades A e B seja igual a 23 centímetros no desenho. Tá. Desenho não está em cima, então ele coloca 23 centímetros. Eu não sei a real, o que eu vou fazer? Vou chamar de X. X. Tudo bem até aqui? Tudo certo. X. Não vai dar para marcar, não. Ok, Sim. mas presta atenção nas grandezas. Como eu estou mexendo em desenho real, a parte de cima está em centímetro, não está? E a parte alta em quilômetro. É importante perceber se a outra parte no desenho também está em centímetro. Porque eu também tenho que observar que, além de ser desenho em cima, eles precisam conter a mesma unidade. Automaticamente, eu tenho que perceber que aqui de baixo, por ser real, se eu tinha em quilômetro, eu vou ter que encontrar em quê? Quilômetro. O resultado que eu encontrar vai ser em quilômetro. O que estaria errado se aqui tivesse em quilômetro em cima? Poderia? Não. Não, porque aí Aí você tem teria que um converter. conflito. Exato, teria um conflito de grandeza. Percebam que, se eu pegar suas grandezas, esse centímetro com esse centímetro vão se anular. Esse quilômetro com esse quilômetro vão se anular. Tem que ter os dois. Quando eu calculei, o que esse 1 e esse x representam nessa proporção? Centímetros. Certo, mas o que o 1 e o x representam meios ou extremos? O extremo. Os extremos. Então, o produto deles é igual, e o 23, o 100? O meio. Meios. O resultado foi quanto? 2.300 E a unidade de medida dele vai ser o quê? Quilômetros. quilômetros. Uma pergunta nessa? Eu tenho. Professor, toda vez que eu via algo nesse estilo, tipo, aí 1 centímetro sobre 100 quilômetros é igual a 23 centímetros sobre X quilômetros, eu sempre pegava o maior, que tinha, por exemplo, como tem o valor dos 2 centímetros, eu ia pegar os 2 centímetros. Aí, eu pegava o número maior e dividia pelo menor, e depois eu multiplicava pelo que eu sabia. Por exemplo, aí eu faria 23 dividido por 1 vezes 100. Você vai acabar fazendo um ajuste aqui, né? É, Como eu tenho só quatro para que a gente está falando aqui, resolve, mas toma cuidado com os valores. Pode ser que você confunda, principalmente se eles mudarem as unidades de medida, né? O que poderia ser feito aqui também? Você trocar, subir o real e cair o desenho. Aí, como que seria a nova proporção? 100 está para 1
assim como x está para 23. 23. É a mesma coisa, tá? Tá Mas bom. só que estabelece a condição aqui desde o início. Sim, senhor. Tá? Era só essa perguntinha? Sim. O que você faz também, em regra de 3, facilita bastante. Algumas definições úteis, ó. Dados os números A e B, ambos diferentes de zero, chamamos terceira proporcional. Já ouviram falar esse nome? Alguém escutou já? Não. Não. B e falou terceira proporcional. Nessa, então, vamos entender o que significa ele. Ó, tem muito conceitinho novo hoje. Perdão, quero voltar aqui que eu esqueci de comentar um negócio. Tem que ser nessa ordem. A e B nessa ordem. O número x, que verifica a proporção contínua. Ó, A, B, B, x. Percebeu que a terceira proporcional, isso é usado até em ampliação, redução, alguns momentos na parte financeira, em estatística, tá? Então, olha, A, B, B, X. O que aconteceu? Eu só tinha A e B. Eu peguei o meu B e dupliquei ele, não foi? E deixei o X no final. Isso é chamado de terceira proporcional. Eu pego a segunda, que é o primeiro meio que eu tenho, duplico ele e deixo o X no final. Por exemplo, a terceira proporcional dos números 4 e 6. Como que eu vou encontrar? 4 está para 6, assim como 6 está para Isso. x. Percebeu que o meu x ele sempre vem como o meu extremo final? Observa bem isso. Isso é a terceira proporcional. E outra, eu sempre tenho que ter para a terceira proporcional uma proporção Continua. contínua. Eu ia falar isso, por causa que o B e o C vão ser iguais, então é só colocar o B. Exato. Exato, é só pegar ele e aumentar. Aplicando a regrinha, como que eu faço? 4x é igual a 6 vezes 6. 36. Está multiplicando 4. Passa para lá, dividindo. 36 por 4 é igual a quanto? 9. Alguma pergunta nessa? Isso é chamado de terceira proporcional. Depois faça um resuminho disso aí, nota de aula, tá? Mas esse material está disponível lá. Outra definição. Quarta proporcional. Nós vimos a terceira proporcional. Agora queremos a quarta proporcional. Para a quarta proporcional, eu não posso ter só dois termos. Tem que ter quantos termos? O A, o B e o C. Todos diferentes de zero. Para que eu tenha a chamada de quarta proporcional entre A, B e C, nessa ordem, perceba, A, B e C, tem que manter a ordem. O número X, que verifica a proporção, ele vem como extremo final. Houve duplicação? Não. Tem proporção contínua aqui? Não. Não, eu não precisei duplicar, mas como que eu acho o quarto elemento? Eu vou ter que procurar ele. Ele é o X. Então, viram a diferença entre terceira proporcional, que tem que duplicar a segunda para ter proporção contínua, para a quarta proporcional, eu tenho que manter a ordem em ambos os casos, A, B, C. Eu só vou manter o X no final. Professor, Sim, o Juan Pablo teve que sair, ocorreu um imprevisto. Aí depois ele vai assistir a aula gravada. perfeito. Tem nada não. Obrigadão pela orientação aí. Observa essa parte aqui, então. À guisa de ilustração, considere o número 4, 6 e 8. Me deu os três nessa ordem, né? Eu quero a quarta proporcional entre eles, tem que ser nessa ordem. E vai ser quem? O valor X. Nós vamos encontrar ele? 4 está para quem? Para 6, 6, assim como 8 8 está está para para X. quem? X. Para resolver isso aqui, qual é o caminho? Multiplicar os meios e igualar os extremos. Tá, vamos lá. 4, vou pegar os extremos. Vezes X é igual a 8 vezes 6. 8 vezes 6. Podia ser 6 vezes 8? Podia 6 vezes multiplicação 4, comutativa. 4 passa para lá dividindo. Tudo bem? Outra forma que eu posso fazer. Perceba uma coisa. Esse 8 e esse 4. Só olha esses dois caras aqui. Estão vendo? Uhum. Simplifica a parte de cá por 4. Fica quem? Fica 1 e 2. Fica X, né? Simplifica a parte de lá por 4. 8 por 4 só basta.
Fica 2. 2. Quanto que é 2 vezes 6? 12. É a mesma coisa. Você pode fazer isso sempre, tá? Porque em uma igualdade, em uma equação, nós temos o primeiro e o segundo membro. O que eu faço de um membro, se eu fizer do outro, eu não altero o valor final. E como eu tenho só uma explicação, esse 4 passaria dividindo, né? Tem muitas formas de você enxergar isso aqui, vai da experiência sua. Ok? Professor, uma coisa que eu notei é que se A está para B, assim como C está para D, eu posso dizer que A está para C, assim como B está para D. Pode. Isso aí já é uma propriedade de proporção. Você pode fazer as alterações desde que você não mude o extremo para meio e nem meio para extremo. Eu faço muito isso, principalmente quando eu ensino física, né? Até o aluno acostumar a lidar com as equações. Se eu quero isolar um termo, eu já faço isso automaticamente, né? Beleza? Tá. Observe que em ambos os casos acima, a ordem em que os números são considerados é importante. Percebeu? Mais uma vez, a ordem tem que ser mantida, tá? Então, nós vimos terceira proporcional, quarta proporcional. Realmente, no exemplo dado na terceira proporcional, se calculássemos na terceira proporcional x entre 6 e 4, obteríamos outra coisa. Da mesma forma, a quarta proporcional, 6, 4 e 8. Estou mudando a ordem, era 4, 6 e 8, não era? Eu vou encontrar uma outra coisa. Por isso que a ordem tem que ser mantida. Terceira definição. Dados os números positivos, chamamos de média geométrica. Não, acho que não precisa, não. Por enquanto, não vamos chegar em estatística, não. Tá bom? Não deixa de ser razão, né? Vamos olhar, já que a gente está aqui. Dados os números positivos A e B, chamamos de média geométrica. Vocês lembram de estudar isso na sala de aula? Ou só a média aritmética e a ponderada? Só essas duas. Só as duas? Porque lá você tem a média aritmética, tem a média ponderada, tem a média geométrica e tem a média harmônica. São 4 regras de média. São 4 médias diferentes que você pode obter. Todas são médias. São medidas de tendência central, tendem a ficar no meio, sabe? Para você ter uma orientação, como é que está a localização daquele número em relação a essa média. A média geométrica é de uma sequência geométrica, uma progressão geométrica? Pode ser pensado assim. Ah, Pode, mas a obtenção dela é uma raiz quadrada. Não, raiz quadrada não. Raiz n da multiplicação dos termos. tá. É geométrica porque ela vai ser um produto. Acho melhor pensar assim. Dados os números positivos A e B, chamamos de média geométrica entre A e B, o número positivo x, que verifica a proporção contínua. Ó, não é A e B? O que mudou para a média geométrica? O meu x, ele vem nos meios, né? Todo mundo observou isso? Sim, é como se fosse o oposto do terceiro proporcional. Exato, vai ser ao contrário. Então, ele pegou a sequência, não, ele colocou os dois que você tinha, colocou como extremos, e o meio vale x. Desenvolve isso aqui para mim, conhecimento de vocês. Aqui vai ficar x elevado ao quadrado, não é isso? É igual a AB. AB. Tudo bem até aqui? Sim. Tá em forma de potência, passa em forma de Raiz. raiz. Então, nós teremos que x é igual a raiz, nesse caso aqui, que raiz que é? Quadrado. Eu vou colocar assim, que aqui eu não tenho recurso para estar digitando. De quem? De AB. AB. Vou colocar AB já direto, que é o mesmo produto. Professor, e se tivesse mais termos aqui? Essa raiz não seria quadrada. Se eu tivesse A, B e C, eu teria 3 termos. Então, seria raiz cúbica de ABC. Isso é que é legal da média geométrica. Na verdade, é raiz N. Então, a gente pode colocar que essa média ela é igual a SQTR, que significa raiz, tá? Raiz de todos os elementos que você tem. A, B, C, e assim por diante. E antes da raiz, você tem um índice, não tem? Esse índice vai ser N, que é a quantidade de elementos que você tem. Então, não sei se ficou claro o que eu falei aqui,
Se você tivesse, por exemplo, 5 termos aqui, seria raiz quando? Raiz quinta. Se tivesse 4 termos, raiz quarta. Tá, mas vamos brincar com isso aqui agora do jeito que está. Ó, para resolver essa equação, a gente resolveu x ao quadrado igual a b, passou em forma de raiz, não foi? Note que, como AB é igual a BA, a ordem que consideramos A e B não afeta o cálculo. Então, a média geométrica de 25, qual que é? X é igual a raiz quadrada de 20 vezes 5. Sim. Perfeito? Uhum. Se fosse a média geométrica de 25 e 4, Seria 20 vezes 5 vezes 4 e e a raiz raiz não seria quadrada, seria raiz? Pública. terceira. Exato, raiz terceira. Ou... Beleza? Se fosse 4 termos, 20, 5, 4 e 9. Raiz quarta. Raiz quarta Raiz quarta. do produto disso. E, lembra, o produto lembra a geométrica, a progressão geométrica. Mas é uma raiz da quantidade de termos que você tem. Isso é a média geométrica. É uma das 4 médias que a gente tem. Não tem só a média aritmética e a média ponderada, né? Tem Quando o essa senhor aqui que é geométrica. falou, quando o senhor deu o exemplo de de ter 4 números, né? Eu pensei assim, nossa, então vai ser raiz quadrada, porque só fala. É raiz quarta, né? Mas tá tranquilo? Ficou claro? Isso tudo vem de proporção, tá vendo? Tanto que esse assunto é importante. E agora são exemplos que a gente tem aqui, mas vocês já conseguem fazer. Depois vocês olham, estão resolvidos, tá? Então, essa parte aqui a gente encerrou. Como vocês falaram na última aula. Ah, essas anotações aqui vocês veem no vídeo, tá? Não vou ficar colocando, não. Agora a gente vai passar para a propriedade. Mudou aí na imagem de vocês? Mudou, né? A gente está agora em proporções e propriedades. Ah, tem um aqui que está usando em química. Pode falar com a gente? Você está com áudio aí? Qual parte que você está... É a média geométrica que você falou, né? Isso, você. Eu uso bastante a ponderada em química. Não, perdão. Eu li rápido, achei que era geométrica. Ninguém aqui já usou a média geométrica? Só na progressão geométrica. Mas na progressão não teve a média, não teve? Teve uma questão que tinha isso. Legal. Mas viram que ela vem de uma proporção? É difícil entender ela? Não, né? E o legal, quando você conhecer as 4 médias, pega um exemplo e encontra as 4. E você faz comparação com o resultado final. Por que elas divergem? Você tem que ter curiosidade para isso, para entender esses conceitos, né? E até ser crítico em relação a isso. Então, vamos lá. A gente está agora em propriedade e proporção. Nós já entendemos, olha, 7º ano ainda. Nós já entendemos o que é uma proporção, como que eu resolvo ela, meios extremos, antecedente e consequente, a leitura, A está para B, assim como C está para D, não é isso? Perfeito. Então, vamos lá. Nessa aula, a gente vai dar continuidade para o estudo de proporção e apresentar umas propriedades para vocês. Aqui é legal. Coisas que vocês podem fazer como sugestões que tinham me dado antes. Ó, a quadra x, y, a e b. Falei que é uma proporção. Qual a conclusão que você chega? Produtos... Vamos lá. O x está para quem? Y, assim como a está para quem? B. Daqui para cá, conseguiram? Se eu fosse resolver isso aqui, qual seria o caminho meu? Eu pegaria x vezes b igual y vezes a. Seria isso? Mas falar isso aqui é a mesma coisa que eu fazer isso na frente. Dá na mesma. O que eu fiz ali na frente? Percebam que eu somei o x com y? X mais y está para quem? Y. Eu peguei o primeiro mais o segundo, está para o segundo. Então, se eu fiz isso na primeira parte, eu vou ser obrigado a fazer a mesma coisa na segunda parte, porque é uma equivalência, é uma equação. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Aplica do outro. A mais B está para quem? B. Entenderam o que foi feito aqui? Vocês... Alguém lembra de teorema de Tales? Quando eu tenho feixe de retas paralelas e transversais? Lembro. Isso aqui é aplicado lá. Você já faz uso de proporção, talvez não associou.
Entenderam o que foi feito aqui? Eu não quis escrever assim, eu quis somar a primeira razão, está para o denominador, depois eu somei a segunda, tem que estar para o denominador. Outra regrinha que seria aceita aqui. Agora eu não quero, eu quero somar. Olha o que eu vou fazer na primeira parte. X mais, vou deixar grudado, porque eu estou sem espaço. Mais Y, perfeito? Está, e aí vocês vão me ajudar com a parte de baixo, depois que eu fizer a primeira. Agora eu quero X. Por favor, agora, montem para mim a outra parte. A mais B sobre A. Já está certa? Tá. Então, vamos lá. X mais Y para X. O que eu fiz na primeira parte? Tá. Na primeira parte, eu somei os dois. Então, na segunda parte, tem que somar A mais B. Está Sim. correto. Está para? A. Não pode ser B, não? Não, por causa que tá embaixo são os antecessores. Exato. Se eu pegar, então, o de baixo sendo o primeiro, na outra soma também o de baixo tem que ser o primeiro. Está claro para vocês? Isso são propriedades de proporção, tá? Proposição 1. Em uma conferência, a razão entre brasileiros e estrangeiros era de 7 por 9. 7 está para 9. Se havia 80 pessoas nessa reunião, quantos eram os brasileiros? Percebeu que não me deu para me completar depois? Ele forneceu só a primeira razão e forneceu a soma. Como que a gente pode resolver essa situação aqui? A gente usa o 7 teorema aí. sobre 9 7 sobre 9, pode ser. é igual a X sobre 80? Não tem X. Ah, você colocou a soma? Não, Ó, é você tem... igual a X Vamos sobre começar a 80. estabelecer condições. Brasileiro, vamos chamar de quê? De B? Estrangeiro de E, pode ser? Ok. Sim. Tá, então, eu vou Ah, colocar com formalismo agora. Se eu pegar brasileiro em cima, embaixo eu colocar estrangeiro, tudo bem, eu vou formar a proporção, a razão, né? Aliás, tudo certo aqui? Formei a minha razão. Mas na hora que eu for resolver, eu vou ter um problema. Qual que é o meu problema? Eu não tenho como, porque eu não tenho nem brasileiro e nem estrangeiro, eu tenho o total. Aí você então é tem que igual a tomar uma 80? decisão. O total eu vou colocar em cima ou embaixo? Em cima. Espera aqui. Total em cima? Então, Sim, se eu for colocar o total em cima, aí é um problema. O total é quanto? 80? Então, eu não posso pegar só o B aqui, eu tenho que colocar quem? mas é. B mais E. Então, você fez uma alteração na equação aqui de trás. Então, em cima você vai colocar B mais E. O que aconteceu aqui? B mais E. Ok. Mas, gente, que tem teimoso. Retiro o que eu disse, que eu estava ficando fera nisso aqui. Aí. Certo. O que vai mudar na minha equação para eu descobrir algum deles? Eu posso descobrir quem aqui? Você vai descobrir o número de estrangeiros. De estrangeiro? Porque se eu tenho estrangeiro embaixo, eu peguei B mais E em cima. E aqui embaixo vai ter que ser quem? Isso. O número de estrangeiros que eu vou estar descobrindo. Estrangeiro? Tá, mas parece que não estou vendo saída nisso aqui. Me ajuda. Porque eu vou ter E com E, eu vou cancelar, não vou? Por que que não, Talvez. por que que não faz brasileiro sobre estrangeiro é igual a 80? Por causa que o 80 de cima é o número de pessoas na Na reunião soma dos que dois. conta brasileiros e estrangeiros. Peraí, como assim? 80 é a soma dos estrangeiros mais brasileiros.
Então não é proporcional, não tem a mesma medida. Até que se você pegar, ó, estrangeiro vezes 80, não é igual a brasileiro, mas estrangeiro vezes 1. Sim. Presta atenção. Vou voltar aqui um pouquinho. Ó, falar isso aqui é a mesma coisa que fazer isso aqui. Tem que ter a soma dos dois. Aqui, Brasileiro e estrangeiro. A soma. tá, coloca no denominador o X. Esse daí vai ser o número de estrangeiros nessa reunião. Tá, no denominador, aqui, É esse segundo. X. Agora, como a gente tem a razão, a gente só precisa substituir ela no primeiro membro. Que a cada 7 brasileiros temos 9 estrangeiros. A gente substitui o B por 7 e o E por 9. Vai dar 14 sobre 7. 14 sobre 9. Aí a gente consegue resolver. Aqui, B por 7. Eu acho que eu me perdi só na hora de substituir, que você falou. Eu mantenho essa equação ou você quer montar outra? Mantém essa equação. A gente vai estar descobrindo o número de estrangeiros nessa reunião de 80 pessoas. E aí a gente subtrai para descobrir o número de brasileiros nessa reunião. Entendi. Então, eu vou só trocar o meu B por quanto? Por 7, que está falando aí no enunciado. Estou me dando trabalho aqui. B eu vou trocar por 7. E o E eu vou trocar por 9. Isso. Tá. Então, esse aqui de cima pode ser por 9 também. Sim. Eu só fiz a soma em cima. Perfeito. Eu somei em cima, deixei aqui embaixo. Tá. 80 sobre, e eu deixei um X aqui. Sim. Aparentemente, eu tenho. Alguém tem algum comentário? Quer fazer algum acréscimo? Ou A mantém? Giovana está com a mão levantada. Tá. Pode falar. Professor, eu pensei assim, olha, a cada 7 brasileiros tem 9 estrangeiros. Então, vão ser 16 pessoas no total. Aí, a gente pode dividir 80 por 16 para ver quantas vezes esse ciclo se repete. Se repetiu 5 vezes. Então, 5 vezes 7, que é o número de brasileiros, 35 brasileiros. Certo. Tá certo, só fez um cálculo mental aí, né, na hora do raciocínio lógico matemático, e é isso aqui desde o início mesmo. Né? Eu não tinha usado ainda o 7 e o 9, não é isso? Então, tem a primeira. Se eu tenho a soma aqui, que é 80, eu tenho que ter a soma anterior, que é 7 mais 9. Só que eu quis deixar o 9 embaixo. E o 9 representa estrangeiros, não é? Você poderia deixar X aqui ou deixar o E, tanto faz. Tudo certo? Faz o produto aqui, 9 com 7. 16, vezes quem? Vezes X, né? É igual a 9 vezes 80. 720. Era essa a ideia? Ah, aqui não, perdão. Falei uma coisa e mudei, né? Quantos estrangeiros eu tenho? Tem 720 dividido por 16. 45. 45. Se 45 são estrangeiros, agora tem como encontrar os brasileiros nessa conferência. Quanto? São 35. 720 menos 45, que vai dar ali Não, 600. 720 não. Ah, perdão, é menos 45, né? Mas peraí, só tinha 80 pessoas lá. Não tem como pegar 720. Ele soma. Então fala de novo, o que eu faço para encontrar brasileiro? 80 menos 45. Eu tinha falado 720, não tinha? O B vale? 45. Você escreveu 50 em vez de 80. Eu vou trocar aqui. Que é 80. Então, 35. Somos dois. 45 com 35. 80. 80. Deu 80, não deu? Verifica aqui como que foi feito. O problema é que ele me deu a primeira razão. Então, se eu tenho a soma aqui em cima, que é 80, eu tenho que ter a soma da razão fornecida, que é 7 mais 9. Agora, o de baixo, você decide. Se você colocar o 9, que representa estrangeiro, você vai encontrar estrangeiro. Mas se eu viesse aqui e colocasse o 7, poderia? Poderia, mas eu ia encontrar estrangeiro? Não, encontraria Não, encontrar brasileiro. Entendeu? É a decisão sua, qual você vai começar. Então, não tem uma regra específica. Tem o que você pode fazer e o que não pode. E isso é uma coisa que você pode tomar uma decisão. Depois ele veio aqui e calculou, né, somou 80,
16 nonos, a minha ideia só trocou de ordem. 45 foi o Y que foi o estrangeiro, 35 brasileiro, é o que a gente fez. Alguma pergunta em relação a isso? Eu tenho. O jeito que eu fiz tá certo, porque. Tá, você achou a proporção parcial e depois conclui o cálculo aí para mim. Deixa eu ver se você chega no resultado. Mas, peraí. Eu só não É, foi a continha para mim, eu não posso garantir ainda. tá bom. Mas o raciocínio é errado, Eu fiz 7 mais 9, que deu 16. certo? Aí depois eu dividi 80 por 16, para ver quantas vezes se repetia. Você acha que já foi um constante, né? Deu Eu não 5. sei. Foi. Aí você quer ver? Você achou 5, certo? Quanto que é Sim, 7 vezes 5? 35. Achou Foi essa a minha lógica. Quanto que é 9 vezes 5? 45. 45. Você achou que são 45 estrangeiros, tá perfeito. Ah, tá. Tá? Também é um caminho para você fazer. O bom de proporção é que não tem um jeito só de pensar. Mas o que você faz de um lado tem que fazer do outro, porque não deixa de ser equação. Outra regrinha aqui, ó. Aqui está demonstrando a proposição, não precisa não. Quero mais a compreensão dela. Observação e chegou na mesma conclusão. Segunda, te deu a quádrupla aqui e falou que é uma proporção. O que ele fez agora de diferente? Em vez de somar, ele fez o quê? Subtraiu. Subtraiu. É o mesmo raciocínio. Eu preciso ficar preso nela ou todo mundo já entendeu? Cara, qual que é o raciocínio da anterior mesmo? Porque parece que deu uma travada aqui pra mim. Não, o anterior você tinha a soma, tá vendo? Em vez de eu pegar só o x com o y, eu peguei o x mais y e repeti o de baixo. Foi o que a gente fez. Ele me deu 7 nonos a razão, mas me deu uma soma das pessoas da reunião, que era 80. Então, a primeira parte tem que pegar 7 mais 9, está para 9, que de baixo é estrangeiro, né? Assim como se eu peguei a soma em cima, eu vou pegar a soma das pessoas da reunião. Essa primeira parte aqui, você falou que se confundiu, é a razão que ele forneceu. A segunda parte é a quantidade de pessoas que está lá, o real. Tá certo? Então, eu tenho 80 no real, que é a soma de tudo. Se eu peguei o 9 e o 9 é estrangeiro, então eu vou achar o total de estrangeiro naquela real, naquela reunião, a parte real. Só que aqui eu tive que somar. Mas aí o raciocínio para a segunda é que não. Eu não preciso só somar, eu posso fazer o que também? Subtrair. Né? Eu posso pegar x menos y está para y, assim como a menos b está para quem? B. Outra forma de você raciocinar isso aqui. Você poderia pegar o x menos y, certinho? Está para... Eu não quero y, eu quero x. Pode ser? Pode. Tá. Assim como faz de lá. Essa é A menos B. Exato. A menos Sobre B B. Sobre A. sobre A. Não pode ser B, não? Não. Não, Porque você pegou em cima. O que você fez na parte de cima, tem que fazer na parte de baixo. Agora eu vou mudar o raciocínio aqui. Só mais uma para a gente ver. Eu quero assim, ó. X está para x menos y. Pode fazer isso. Pode, ué. Eu só troquei a ordem, eu repeti o x e deixei a subtração embaixo. Mas para isso ser uma proporção, o que eu tenho que fazer de lá? Manter a operação que você fez. Eu mantenho, porque eu de cima eu mexi? Não, Não. mantive, então tem que manter. Sobre, e a A menos alteração B. tem que ser feita onde? Embaixo. O que eu faço embaixo? A menos B. E você pode fazer isso. Então, assim, é o que se encaixar melhor para resolver esse exercício. Professor, não deveria ser B menos A no numerador e denominador? Não, porque você não fez y menos x. Ah, tá. Não, ok. É que eu achei que o denominador tinha que ser o subtraindo. É, Traindo. entendi. Você pensou na próprio algoritmo dele, né, de resolver, não precisa, tá? Ok até aqui? Então, são coisas que pode fazer, o raciocínio é o mesmo. Eu quero um exemplo, vamos fazer esse. Agora você já consegue. Em um parque de diversões, a razão entre adultos e crianças, adultos eu vou chamar de A, crianças de C, tá bom? Era, então aqui nós temos o A, e aqui nós temos o C. Se há 226 crianças, esse total de crianças representa o quê?
vai ser o número de adultos mais... A crianças vai ser igual Mas eu a... não terminei de ler, olha aqui. Se há 226 crianças a mais do que adultos, tem mais criança ou tem adulto? Mais crianças. Então, se eu pegar crianças e tirar os adultos, não é isso? Eu vou Vai dar encontrar quanto? 2, 2,6. 226. Olha o pensamento dessa aqui, ó. Esse aqui é o pensamento daquela frase. Porque se eu tenho 226 crianças a mais que adulto, se eu pegar criança menos adulto, vai sobrar 526. E eu não tenho soma, eu tenho o quê? Subtração. E a subtração você comentou comigo. Eu estou subtraindo o maior do menor, né? Como seria a armação disso aqui? No caso, você poderia fazer C menos A. Então, No caso, fazer o C menos A sobre A. então C menos A vai ser 7 menos 5, é isso? Sim, 2. Eu acho que vai ficar mais fácil. Se eu colocar essa linguagem aqui minha, todo mundo entende? Está para... Deixa eu Tá, grudar. parece 5. Tá, então eu peguei C menos A está para A. Poderia ser para C? Poderia. Mas só não esquece disso. Assim como, olha lá, nessa primeira parte eu peguei C menos A, na outra eu vou pegar C menos A, que é quanto? 2, 2, 6. Menos 26 está para... O número de crianças. Que é C. Não pode ser adulto, não? Não, porque eu usei criança. Não, é de adultos mesmo. Eu usei adultos, eu vou continuar de adultos. Alguém para desempatar aí esse raciocínio? É adultos. Ou para confirmar? Adulto mesmo? Olha, se eu peguei o 5 é adulto, de lá eu vou encontrar adultos. Perceba que a primeira parte é da razão fornecida e a segunda parte é o real, não é? Como que eu resolvo isso aqui? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Mas vai lá. 7 menos 5. 2. 2 vezes A, não é isso? Então, teremos 2A igual 5 vezes 2, 2, 6. 226. É isso, né? Aham. Me dá o valor de A. Vai ser igual 5 vezes 1, 3, que é... Deixa eu pegar minha calculadora. Que vai dar 566. 565. 565. Isso. Agora me dá o nome de crianças. Vai ter que fazer outra proporção. Ou substituir aqui, criança menos adulto, não dá Ah, sim. 226. Verdade. Não é isso? É só pegar o quê? Adulto que eu tinha, mais O 2, 2, 226. Que dá um total de quanto? 791. 791. Quantas pessoas temos ao todo no parque? Somos 2. Somando. Então, resposta, 1.356. 1.350. Opa, nem vai caber aqui. Dá uma olhada se todo mundo entendeu ela. Só somar. $1.356? Isso. É isso? Vamos ver se tem algum erro aqui. Normal. Aí ele veio e colocou a subtração embaixo. Ok. Ok, ok. E acertamos. O que vocês acharam dessa? Então, são coisas que eu posso fazer em proporção, tá? Então, alguém tá... Professor, o total de adultos é 565? Sim, Ah, eu fiz que nem eu tinha feito antes. Eu fiz assim. dá Não, certo que nem eu. sempre. Você sabe por que que dá certo? Porque sempre a proporção ela é diretamente proporcional. Não Sim. tem caso de inversa. Eu pensei assim, a diferença entre adultos e crianças é 2. E aí, se tem 226 crianças a mais, e a diferença é 2, então 226 dividido por 2, aí depois deu 113. Aí, então quer dizer que esse ciclo se repetiu 113 vezes. 113 vezes 5, que é, que é a proporção de adultos, deu 565 adultos. Sim. Você está reflexivo, hein? Hã?
Você tá reflexiva, tá ótimo. A gente não precisa levantar a mão, não, pode falar direto, porque eu não estou naquela página da videoaula, tá? Eu estou aqui no PDF, tudo Tá bem? bom. Eu fui É lá porque e... eu realmente não consegui usar isso daí que o senhor falou. Tá, e eu preciso que você também saiba usar isso aqui, que nem sempre isso vai te ajudar, tá? Sim, Olha, um momentinho que te puxa a atenção para um lado, você se perde. Você está fazendo muito raciocínio para entender a lógica para resolver, não é isso? Mas tem um sim, caminho padrão. Esse aqui é o caminho padrão. Vamos lá para a terceira. Olha o que ele fez aqui também que eu posso fazer. Em uma proporção, vale. Se eu tenho x está para y e a está para b, eu também podia somar os de cima e a soma dos de baixo. Isso aqui eu uso, acho bem interessante. Vocês já viram aqueles problemas de proporção que é uma família, então o pai faleceu e deixou herança para os filhos. Ele tinha um filho de 5 anos, tem um filho de 11, tem um filho de 20. Ele quer dividir a herança em partes diretamente proporcionais, ou dividir a herança em partes inversamente proporcionais. Trabalha com esse conceito aqui. Você pega as partes que você tem e no final da proporção você pode fazer isso. Olha só, eu posso pegar o x está para y, assim como a está para b, assim como x mais a, eu só somei os de cima, não foi? Está para y mais b, eu somei os de baixo. Posso fazer isso? Posso fazer isso? Entendeu o que foi feito aqui? Entendi. Sim? Tá, perfeito, então. Tem um exemplo aqui. Dona Filó deseja fazer 2,6 kg de biscoito com 3 ingredientes, manteiga, açúcar e farinha, os quais devem estar na proporção 6 por 4 por 3. Quantas gramas de farinha ela deve usar? Chamou de x, y, z a quantidade de grama, porque são 3, não são ingredientes? Manteiga, açúcar e farinha. Tá certo? Tem uma ordem, 6, 4 e 3. O 6 está relacionado a quem? A açúcar? A manteiga, que é o primeiro que foi falado. Ficou óbvio para todo mundo? O 4 é quem? Açúcar, Exato. E o 3 é quem? farinha. Farinha. Essa é a proporção, mas o total que ela quer fazer de biscoito é 2,6 quilogramas. Tá? Então, seja x, y, o que ela fez aqui? X está para quem? 6, y está para quem? 4, 4, z está para quem? 3. 3. Quando eu falei naquela divisão que a pessoa faleceu, deixou herança para os filhos, né? Um de 5, um de 11, um de 20. Se ele deixar de forma diretamente proporcional, esse aqui é o pensamento para resolver. Diretamente. Porque proporção, elas são grandezas diretamente proporcionais. Tá, diretamente. Então, o x está diretamente ligado a quem? A proporção da manteiga. Então, percebeu que o x é manteiga? O y representa quem? O açúcar. E o z representa quem? A farinha. Montando, então, x está para 6, assim como y está para 4, assim como 6 está para quem? 3. Qual foi a minha decisão? Na parte de cima, eu coloquei os ingredientes reais que eu preciso, não é? Na parte de baixo, eu coloquei as proporções, não foi isso? Como que eu vou aumentar isso aqui? Então, eu vou colocar um igual. Na parte de cima, eu vou colocar quem? X Os ingredientes. mais y mais z. Se eu somar em cima, eu tenho que fazer o que embaixo? É somar também? Somar também. 6 mais 4 mais 3. Aqui nós Vai temos dar 13. Alguém consegue me falar o valor de cada uma dessas proporções? Proporção não, o valor de cada um dos ingredientes, da manteiga, do açúcar e da farinha. Termina essa conta. Problema, você está identificando mais de uma proporção, não é isso? Uhum. Se eu tenho igualdade, eu posso pegar a primeira sendo quem? A primeira começando assim, ó, x está para quem? 6, não é isso? Não vai mudar. É igual. Resolve isso aqui para mim, para ficar mais fácil. Quanto que é o x mais y mais z?
Vai ser os 2,6 quilogramas. 2,6, perfeito. Alguém tem dúvida nisso? Quanto que é 6 mais 4 mais 3? 13. 13. 13. Perfeito. Então, eu vou usar só aqui no final, que isso aqui é igual a 2,6 dividido por quanto? 13. 13. Deu para dividir? Aí, deu. Quanto que dá essa divisão aqui? 0,2. 2. Cara, então eu vou fazer todo mundo igual a 0,2. Então, x sobre 6 é igual a quanto? 0,2. 0,2. Qual outra conta que eu vou fazer? Vai ser. Y Vai jogar o 6 que sobre está dividindo e quatro. multiplicando. Vai dar 0,2. Então, y sobre 4 Vai ser igual a 0,2. igual a 0,2. Eu acho muito mais fácil trabalhar assim. E qual que é a terceira? Z sobre 3 igual a 0,4. 0,2. Tá, eu quero o valor de cada um. Me dá a resposta de x, de y e de z. X vai ser igual a 1,2, que é 6 vezes 0,2. Isso. Vai pegar o 0,2, né? Dividido por Multiplicado por 6. vezes 6. Perfeito. Produto do mês. Dá quanto? 1,6. 1,2. Quilogramas. Isso. Perfeito. Quanto que vale o y? Y vai ser igual 0,2 vezes 8. Do 0,8 0,8 o quê? quilogramas. Outra observação. Vocês sabem que esse quilo, ele é minúsculo, né? Esse carro. Não sabia. Pois é. Não é maiúsculo. Não. Isso aqui não existe, tá? Por quê? Porque ele é minúsculo, ele é o prefixo grego. Qual que é a sequência que vocês usam lá? Quilômetro, hectômetro, Decâmetro, centímetro, decâmetro, metro, milímetro. decímetro, centímetro, milímetro. Só aumenta depois disso. Aí as grandezas agora são maiores. Quem que seria a próxima? Quilo é mega, né? Depois giga, tera e assim por diante. Mas eles são minúsculos, tá? Então é comum a gente ver essas coisas, mas tá tudo errado. A gente está aqui para aprender o certo. Mania de físico que eu tenho. A gente tem que ficar atento a essas coisas, porque a grandeza define, a unidade de medida define a grandeza, né? K é outra coisa. Sabe o que significa K? Não. Se eu falasse assim, ó, 8K, não é Ah, 8 tá, mil, mil. não. O K é 1000. Isso aqui é 8 Kelvin, é temperatura. Ah, mas não precisaria do grau? Kelvin não, Kelvin é escala absoluta. Ah, Do sistema internacional é a única que não tem grau. Grau Celsius, Fahrenheit, Helmut ou grau Joaquina também precisa. Só esse que não. No sistema internacional ele é padrão. Tá, agora me fala o Z. O que seria o Z? A mesma técnica. Z sobre 3 é igual ao cara lá do finalzinho. 0,6. Soma os ingredientes para mim. 1,2 com 0,8. vai dar 2, 2 com 0,6. 3,6. 0,6. Com esse aqui você resolve qualquer problema de herança também, desde que seja diretamente proporcional. Vamos voltar à reflexão lá da herança. O menino de 5, o menino de 11, o menino de 20, certo? Tem pai que fala que não, eu quero que a minha herança seja de forma inversa. Quando ele fala inversamente proporcional, o mais novo vai receber mais. E o mais velho recebe menos. Porque tem famílias que entendem que se o menino tem 20 anos, ele teve assistência até aquela idade. Mas o novo não teve ainda. Então é justo que a divisão seja de forma inversamente proporcional. Outros falam que tem que ser de forma direta. Aí na diretamente proporcional, quem que recebe mais? O mais velho. E o mais novo recebe menos. Tá certo? Isso são termos que são aceitos, que podem ser usados também. Mas é proporção. Alguma pergunta aqui? Não. Não? Estão aprendendo alguma coisa hoje? Muita, né? Deu até fome aí, ó. Aí, coisas que fizeram aqui, blá, blá, X. Nem chegou a concluir o exercício, né? Ela jogou só em partes. Isso aqui, 600. O nosso deu 0,6 porque está em... Gramas? E o nosso é em quilograma, né? Aham. Ele achou só um. Nós achamos tudo. Olha o que pode ser feito aqui também. Outra coisa que pode ser feita. Ó. X, Y, A e B. Equivale, porque agora virou outra.
que ele fez aqui? Ele multiplicou tanto de cima quanto de baixo por quem? Por x. Percebeu que aqui em cima ele pegou vezes x, mas aqui embaixo ele fez o quê? Vezes x. Então, x vezes x, x ao quadrado, y vezes x, xy, né? É a mesma coisa aqui. Olha só, se eu multipliquei tudo pelo de cima, tem que fazer aqui também. É A vezes quem? A. Isso. A Mas e não baixo, dá, B vezes professor. quem? Ah, A. Você não vai usar tudo isso de proporção, a gente tem que saber. Também você poderia ter pensado assim. A ao quadrado e aqui. AB. Poderia ter pensado, começado ela desse jeito. Mas aqui, professor, eu tenho que fazer dos dois lados? Não precisa. Por que que não precisa? Porque se eu multiplicar o de cima por x e o de baixo eu multiplicar por x, isso aqui na forma irredutível não forma ela de novo? Porque eu vou simplificar tudo por x, não vou? Em resumo, eu alterei o valor dessa fração? Não conseguiram enxergar? Não alterou. Não alterei. Vai ser proporcional a essa. Exato, porque x elimina x, eu não estou fazendo nada aqui. Entendi Concorda isso. comigo? Nossa. Mas na hora de resolver isso aqui, pode ser que me ajude. Eu posso fazer isso. Eu poderia fazer isso nas duas, modificaria alguma coisa? Também não. Porque se eu multiplicar por A, professor, e se eu dividisse? Dá na mesma, porque entra no conceito primitivo lá de trás que você aprendeu. Frações equivalentes. Porque no final interessa para a gente a fração irredutível, né? Ficou claro isso daqui? Você pode fazer, não quer dizer que precise. Só tiver um exemplo que te necessite isso. Agora são exercícios, vocês depois testem eles, tá? Vamos fazer só isso aqui, ó. Fernanda comprou um terreno em formato retangular com 2.000 metros quadrados de área para criar animais. As dimensões do terreno estão entre si na razão 5 por quanto? Por 4. por 4. Perfeito. Então, te deu a razão no terreno, beleza? Só que isso aqui é irredutível. Ele deseja construir uma cerca percorrendo todo o perímetro do terreno, a qual custará R$ 5,00 por metro quadrado. Quanto ele gastará para construir? Esse negócio de cerca, tem que prestar muita atenção, porque se for por fio, tem que saber quantos fios ele quer na cerca também, vai interferir, né? Mas nesse caso, não, uma cerca normal como essa aqui. Já está considerando. O que é o perímetro, gente? Vocês me lembram para mim? É a soma de todos os lados. Exato, é o contorno, não é? Que eu quero. A área eu já tenho, que é 2.000 metros quadrados. As dimensões são 5 por quanto? Por 4. Por 4. Então, eu posso considerar aqui de cima é o comprimento, e esse 4 representa a largura, pode ser? Comprimento e largura? Sim. Perfeito. Mas eu tenho 2.000 metros quadrados. Ele quer construir uma cerca percorrendo todo o perímetro do terreno, o qual custará R$ 5,00 por metro quadrado. Quanto que ele gastará? Eu vou colocar as dimensões sendo x e y. Então, a montagem. O comprimento pela largura equivale a 5 por 4. Está tranquilo? Certo? Tá certo. Tá. Agora, se eu quisesse encontrar a área, se eu tenho comprimento 5, largura 4, como que eu acho a área disso aqui? 5 vezes 4. Correto? Tá, mas aí eu tenho que achar que é 2.000. Também pode ir pela lógica, dá para resolver essa daqui. Agora, tem x vezes y vale 2.000. Então, utilizando a propriedade das proporções, tá, x ao quadrado, x vezes y. Percebeu que ele multiplicou tudo aqui por x? Por que que ele fez isso? Porque nessa hora x vezes y representa a área, que é quanto? 2.000. E o x ao quadrado eu mantive. O 5 eu mantive, o 4 eu mantive. Multiplica, cruzado, regra de proporção. Eu posso simplificar também esse 2.000 com 4, eu faço muito isso. Simplificando por 4, vocês conseguem falar quanto que dá o 2.000? Porque eu vou multiplicar 2.000 por 5. Eu posso simplificar por um 4, não posso? Eu posso trocar ele com x ao quadrado. Dá 500. 500. 500 vezes 5. 2.500. Raiz, está em forma de potência, passa a raiz. Raiz quadrada de 2.500. 50. Acertou. Prontinho.
Então, você pode já resolver aquilo de forma direta, fazer a continha. Alguém quer comentar nessa? Também é uma regrinha de proporção que você pode estar usando. Ok? Eu não estou lá no chat, vocês estão me ajudando? Tá, ok. Todo mundo entendeu, né? Então, olha só. São caminhos que a gente viu, agora são só exercícios para você treinar. Aprofunda nisso, tá? A prova está chegando. Eu vou 9h38, 9h40. Para não ficar tão pesado, vamos dar uma pausa e eu quero que vocês olhem lá para mim nas questões que eu mandei para vocês. Aquelas questões que eu mandei para vocês, a questão, marca para mim, a questão 1, faz só a questão 1, por enquanto. A gente vai fazer mais aqui. Voltamos. Lá, não, dos exercícios tá, que era 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Aí eu dou uma folga para vocês, porque a gente vai entrar com função afim. Eu não sei se todos viram, tá? Fazer a 1, 2 e 3, beleza? A gente encerra agora 9h40 e volta... Quer tomar um lanchinho e fazer as 3 questões? Só tentar fazer, tá, Luiz? Não precisa sofrer muito com elas, não. Achou difícil o quê? Essa parte da matéria ou as questões? A prova? Qual prova? Calma, não, a prova vai acontecer ainda. Pode falar, o que é? Aí você tem que mandar a questão, eu não tenho essas questões. Manda lá no grupo, tá? Que aí eu já começo a aula, o início da aula, comentando aqui com vocês, tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vocês ficam tentando, faz uma revisão, organiza o material, tenta as 3 primeiras, se conseguir, avança um pouquinho mais. E a gente retorna 10h30. Perfeito? A proporção inversamente proporcional? Não, proporção ela é sempre diretamente proporcional. Tá, então eu vou explicar aqui. Imagine você criando galinhas no terreiro. Tudo bem? Está criando galinhas na sua casa. Se eu tenho 10 galinhas, eu tenho ração para alimentar essas galinhas. Eu tenho uma medida para mim lá. O que vai acontecer se eu dobrar a quantidade de galinhas? Eu tenho que fazer o que com as rações? Pode escrever aí, Matheus. Exato. O que vai acontecer se eu não estou tendo dinheiro esse mês, eu vou eliminar metade das minhas galinhas. Ou vou vender, ou vou me alimentar com elas. O que eu faço com a quantidade de ração para alimentar diariamente? Se eu reduzir galinhas pela metade, automaticamente as ações serão reduzidas pela metade. Isso são grandezas diretamente proporcionais. O que eu faço com uma, acontece com a outra. Então, se eu aumento a quantidade de galinhas, a quantidade de ração tem que ser aumentada na mesma proporção. Se eu reduzo a quantidade de galinhas, automaticamente a quantidade de ração é reduzida pela mesma proporção. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Inversamente, não é a hora da gente mexer que não está estudando regra de 3. Mas inversamente é quando uma aumenta e a outra diminui. Vamos pensar em velocidade e tempo para fazer uma viagem. Se eu dobrar a minha velocidade, o que vai acontecer com o meu tempo de viagem? Nem de comparativo das cidades. Ele cai pela metade. Mas e se eu reduzir minha velocidade pela metade? O que vai acontecer com o tempo de viagem? Vai dobrar. E vai dobrar. Entendeu a situação? Agora, quando eu faço uma, eu dobro e a outra cai pela metade, isso não é diretamente. Isso é o quê? Inversamente proporcional. Mas o que a gente está estudando que é proporção são somente diretamente proporcionais. É o que ele falou. É o que eu falei também. Ficou claro agora? Ah, beleza, então. A gente pode voltar nesses comentários quando for fazer exercício, tá? Então, pessoal, vou parar aqui a gravação e, intervalinho, toma um café, senta e faz as 3 primeiras questões. 10h30, retomamos. Parei aqui.